Abraço. Bom, o Ministério Público de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, denunciou 20 investigados no âmbito da Operação Face Off por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Esta operação foi deflagrada no começo deste mês para reprimir um esquema envolvendo narcotraficantes internacionais e policiais civis, tá? O alto poder de corrupção dessas organizações. 4 dos 20 denunciados pelo GAECO estão presos, cumprindo prisão provisória. Eu vou, então, começar aqui nosso debate aqui na mesa. Primeiro com o doutor Silvio. Doutor Silvio, o senhor integra o GAECO de Santos e de toda a Baixada. Como é que está sendo estruturado o trabalho? A gente sabe que a Baixada, por uma questão geográfica, tem os morros, tem as matas, é um local mais difícil de fazer o combate ao crime organizado, porque ele tem esconderijos naturais. Como o Ministério Público está atuando nessa região, o GAECO, o que ele está fazendo? O que o senhor pode dizer das estratégias? Claro, não dá para entregar o jogo, né? Tem que ser... Mas, para dar uma esperança a quem está nos assistindo, como é que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito combate a essas organizações criminosas na Baixada? Depois vou passar também para o Diogo da Luz, para o José Milagre, para todo mundo participar desse debate. Doutor Silvio Lué. Bom, acho que eu vou começar falando de uma forma mais genérica, da forma que o GAECO vem qualificando a sua atuação nos últimos anos. A gente planilhou dados a partir de 2016 até agora esse ano, e a análise desses dados mostra que lá em 2016 o GAECO atuava muito contra o PCC, nem sempre atingindo pessoas com uma importância estratégica muito grande. E ao longo dos anos, por conta de uma estratégia que foi definida em conjunto pelo GAECO, que a gente denominou atuação da tríplice vertente, focando também na questão da lavagem e da corrupção, esses números foram sendo qualificados para chegar em 2024, e a gente está praticamente com o mesmo número de denunciados, de pessoas investigadas e processadas do PCC, de agentes públicos e de lavadores de dinheiro. Quer dizer, a estratégia inicial estava centrada no combate ao tráfico de drogas. Quando começou a seguir o dinheiro, ampliou isso e aí chegou, inclusive, em autoridades corrompidas pelos crimes organizados. Exatamente, que vai bem na linha dessa recente operação que foi mencionada agora, a Operação Face Off, deflagrada pelo núcleo da capital, né? O GAECO hoje são 16 núcleos, 14 núcleos regionais, mais 2 núcleos estaduais que atuam de uma forma mais especializada no cybercrime e na recuperação de ativos, né? Perfeito. E essa operação específica aqui do núcleo da capital, desenvolvida em parceria com a Polícia Federal, começou justamente identificando agentes públicos que estavam se valendo do cargo com informações privilegiadas que eram usadas para extorquir traficantes. O aprofundamento da investigação, além de comprovar essa denúncia inicial, identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro, porque os valores da corrupção eram bastante altos, né? Num único caso específico, isso chegou a R$800 mil, né? Uma única propina. Então, tinha um esquema de lavagem de dinheiro e tudo isso foi desbaratado nessa operação. Uma curiosidade, a operação ela começou a surgir indícios de enriquecimento ilícito de agentes públicos e aí, a partir daí, chegou às organizações ou, investigando as organizações, se chegou aí? Qual foi, nesse caso específico, operações, o caminho que se seguiu? Nesse caso específico, partiu-se da denúncia dos agentes públicos que estavam praticando a corrupção. Mas, na prática, na maior parte dos casos, o caminho é justamente o inverso. A gente começa investigando a organização criminosa, seja vinculada ao PCC, ao tráfico de drogas, à máfia dos jogos,
e no meio do caminho acaba aparecendo a questão. Perfeito. A questão do combate aos ganhos ilícitos. Doutora Tatiana, a senhora coordena o centro de apoio que dá apoio operacional às promotorias criminais, sobretudo aqui na capital. Como é que esse centro de apoio, que recebe informações de todas as promotorias aqui criminais da capital, está vendo a questão do aumento da violência, dos latrocínios? Como é que isso está preocupando? Existe alguma quadrilha especial de receptadores que compram os relógios ou se beneficiam do uso de celulares? Como o centro de apoio operacional está acompanhando o ritmo da violência aqui em São Paulo? Fernando, eu quero agradecer a primeira oportunidade. Essa é uma preocupação muito grande dos promotores aqui da capital e também os do interior. A gente nota, sim, um aumento na violência e aquelas organizações criminosas que inicialmente ocupavam um espaço que o Estado não estava ocupando e até forneciam alguns serviços para populações mais carentes para ter aquela adesão popular e atuava principalmente no tráfico, eles passaram a se especializar mais, a atuar em outras frentes, inclusive corrompendo até agentes políticos em diversas cidades, inclusive na Grande São Paulo, para a partir daí, embora eles coloquem um candidato sem antecedentes criminais, uma pessoa até que tem alguma atuação política na cidade, essa pessoa, na verdade, ela não manda na cidade. Quem manda é a organização criminosa que custeou, muitas vezes, a campanha dessa pessoa. E aí o crime organizado passa também a se dedicar a outros crimes que não só o tráfico de drogas, como, por exemplo, fraudes em licitações e até desvio do dinheiro público, do dinheiro do município, para enriquecer e aí passar a atuar em outras frentes. Aqui, em relação a essas questões dos latrocínios, dos roubos, a grande preocupação do Ministério Público é não só atuar em conjunto com as polícias, tanto a militar quanto a polícia civil, porque a gente entende muito que é a integração entre os diversos órgãos do Estado que vai nos fazer ter algum sucesso no combate ao crime organizado, né? O Estado, ele tem que ser mais organizado do que o crime organizado. E nós temos várias instituições, cada uma com a sua independência, a sua autonomia, mas que precisam conversar, compartilhar informações. E é nesse sentido que o Ministério Público vem atuando, então. Força-tarefa? Força-tarefa, compartilhamento de informações com as polícias, com órgãos fazendários, com outras instituições, para a gente conseguir mapear melhor e atuar em conjunto, cada um com a sua especialidade, com o seu conhecimento. Então, uma outra preocupação também que a gente tem tido é não só em identificar e punir o criminoso ou os integrantes da organização criminosa, mas também dar um acompanhamento de proteção integral à vítima. Porque não é só o papel do Ministério Público obter a condenação e a responsabilização daquele que cometeu um ilícito, mas também dar um acompanhamento integral a essa vítima, desde o direito dela conhecer o que tem no processo, participar desse processo, ter a reparação do dano que lhe foi causado, muitas vezes um encaminhamento para uma área de saúde, a pessoa sofre sequelas, e a vítima é um sujeito de direitos que tem que ser tratado como sendo ocupando um papel central no processo penal. A vítima, muitas vezes, ela é esquecida, ela é usada como um meio de obter prova para condenar o criminoso. E agora o Ministério Público tem se voltado mais não só ao combate ao crime organizado, no sentido de responsabilizar as pessoas, mas de dar todo esse amparo para as vítimas dos crimes. Muito bem. Nós estamos aqui com o professor José Milagre, ele é especialista em direito digital. E é claro que com a tecnologia digital, a criminalidade passou a agir de maneira muito mais rápida. Hoje, você apertando o botão, o dinheiro dá a volta ao mundo, passando por várias instituições bancárias. Eu queria que você desse a sua avaliação e também, se você tiver alguma pergunta para os nossos convidados, depois da sua avaliação, fique à vontade. Perfeito. Obrigado, professor Capês. Boa tarde a todos os colegas de bancada. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Olha, só parabenizar o GAECO, importantíssima essa investigação, nós acompanhamos. Eu cheguei a ler aqui que só em novembro um agente recebeu mais de R$800 mil e a lógica aqui era frustrar, né, tráfico de influência, corrupção passiva, previsto no Código Penal 12 anos de reclusão, era frustrar estas investigações, como bem colocado aqui pelo Dr. Silvio. Hoje nós temos uma estrutura investigativa que envolve o rastreamento, o follow the money, rastrear esses valores e também essa questão cibernética. Então, muito importante esse papel. Embora nesse caso tenha partido de denúncias, nós entendemos que o GAECO está estruturado, como o Silvio e a doutora Tatiana bem colocaram, para fazer frente, para estruturar e cada vez mais dar resposta ágil, não só a crimes cometidos por pessoas, mas por também funcionários públicos, como foi o caso dessa
autuação. E o Dr. Silvio colocou muito bem essa questão ligada aos crimes cibernéticos. Nós temos dados do Anuário de Segurança Pública, que é muito importante, esse dado que traz uma queda de alguns crimes físicos e um aumento dos crimes virtuais. Ou seja, o criminoso ele está migrando para o mundo online, ele entende que existe uma falsa sensação de impunidade, ele tem uma falsa sensação de anonimato, que ele não vai ser identificado, e muitas vezes ele comete entre quatro paredes, financiado por um grupo, o que ele não faria no mundo físico, no mundo real. Então, eu queria perguntar também para os nossos promotores aqui, para o Dr. Silvio e a Tatiana, como que nós estamos hoje enfrentando essa questão ligada aos crimes cibernéticos? Como que é a estruturação do MP hoje para fazer frente a esse crime que é crescente? Só o ano passado, mais de 2 milhões de pessoas foram vítimas de estelionatos, dentre eles os estelionatos na era digital. Silvio. Bom, vamos lá. O Ministério Público já há alguns anos vem estruturando um laboratório de cybercrime. Tem um núcleo estadual do GAECO, que é o Cyber GAECO, que atua especializado nessa área, com colegas muito preparados, com servidores que entendem do assunto, né? Fica até aqui a sugestão, Capês, de trazer os colegas do Cyber para poderem falar sobre as investigações em si, porque realmente eu não tenho nem a condição técnica. Mas o Ministério tem um setor que faz esse acompanhamento. Tem um setor que faz as investigações próprias e também dá apoio para as promotorias e para os núcleos regionais do GAECO nas investigações que envolvem esse tipo de problemática. Doutora Tatiana, tem chegado muito pedido de apoio nessa questão de investigação de crimes digitais, porque, claro, o crime organizado se moderniza a cada instante, o Estado tem que acompanhar também. Sim, hoje o que a gente mais nota é a necessidade de investigação nessa esfera digital. Então, a gente tem algumas dificuldades, muitas vezes plataformas de redes sociais causam uma certa dificuldade para a gente acessar esses dados. Os criminosos se valem disso, né? Eles sabem que é difícil a gente, às vezes, conseguir com uma plataforma que tem uma sede no Brasil, mas não é daqui para responder. Então, o Cyber GAECO está preparado e está estruturado para obter todas essas informações e também auxiliar os colegas que estão pelo estado inteiro, não só a obter esses dados junto a operadoras, junto a plataformas de internet, redes sociais, mas também interpretar esses dados quando eles chegam na promotoria, porque é uma questão muito técnica, muitas vezes o promotor ele não tem formação naquilo e a gente tem técnicos que nos auxiliam a identificar criminosos a partir de logs de acesso, verificar cadastros das pessoas junto às redes sociais. A gente tem como pedir para as operadoras e os provedores guardarem esse material para futura análise. Então, isso é um campo que está crescendo muito, inclusive na área antipirataria. A gente tem uma atuação muito grande do Cyber GAECO e sites piratas, sites que replicam, às vezes, até sites oficiais do governo. A gente está monitorando tudo isso. Então, a gente tem um laboratório bem avançado, inclusive em tecnologia, porque é isso, né? A gente precisa melhorar a nossa tecnologia, melhorar a nossa forma de atuação, atuar com protocolos padrão, de uma maneira científica, de uma maneira planejada, para a gente poder fazer frente a esse grande desafio, né? Sem dúvida.